Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje tá meio agitado. Pessoal que tá entrando aí, vou tentar chamar a Milana que ela já me avisou que não tá muito boa a internet dela. Vamos ver o que Deus quiser. Eu também tô meio perturbada aqui, que eu tenho uns vizinhos meio sem noção. Semana passada era música alta, hoje eles estão quebrando parede. Eu espero que o barulho não esteja incomodando vocês aí, porque a minha ele está bastante. Vamos chamar a Milana. Oi. Milana, me conta aí se você conseguiu ver. Oi, Josiele. Oi, Josiele, foi você que acabou de mandar uma perguntinha, né? Quando eu entrei ao vivo, que eu estava digitando para Milana isso, a gente estava tendo uma ideia, mas não deu tempo da gente concluir. Mas a gente vai tentar te ajudar assim, tá? Gilson entrou aí também. Ver se a Milana já apareceu. A Natália tá me falando aqui que dá para ouvir, mas não tá o fim do mundo. Mas na minha cabeça você imagina que tá, né, amiga? Mais que o fim do mundo. Já consegui chamar a Milana, não sei se ela conseguiu me ver. Oi, Levi, tudo bem? Vou silenciar esse outro WhatsApp aqui. Já pensou? Quanta confusão na minha cabeça? Não, o WhatsApp, eu entrei, Milana. Entrei e te chamei. Me procura. Ela vai ver que eu tô zoando ela. Tá bem contente comigo. Oi, Rosa, tudo bem? Ah, Milana, vê se você me enxerga aí agora, então, pra gente se aceitar. Deixa eu ver se vai rolar. Vou convidar. Pronto, acho que agora chegou aí, né, Milana? Tadinha da Milana, ela tá sofrendo hoje. Não sei por que a internet dela hoje resolveu dar uma surra nela. A minha também parece que não tá tão boa assim. Mas deve ser a bateção na parede do vizinho, né? Ô, gente, quem mora em prédio, você tem horário aí para fazer reforma? Porque aqui não tá tendo. Estamos com um problema para carregar esse vídeo ao vivo. Jesus, Milana! Vou cancelar e chamar de novo. Peraí. Eu tenho uns problemas na vida, mas esse aqui não tá aparecendo para mim, não. Não tá me carregando. Tudo bem, eu sei que eu tô precisando fazer uma dietinha, que eu andei dando uma relaxada, mas também não tô tão pesada. Tenta de novo. Eu te aceitei, Milana, mas aí eu acho que deve cair. Eu não sei como funciona isso. Tô te zoando até aqui, Milana. Aceitei seu convite. Ah, agora parece que vai. Oi, nós estamos zoando você, Descendo minha sabia? carinha. Aham. Nós estamos te zoando. Gente, que aflição. Eu sei, dá mesmo. Esse pessoal com esse gente, eu tô tentando entrar, eu não consigo. Eu falei com o pessoal que está aqui que as coisas hoje estão agitadas. Eu com o problema da obra do vizinho, que está na minha cabeça aqui, e você com a dificuldade da internet. Mas
Vamos entender que, assim, isso, na verdade, é o universo explicando que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas que o universo, o cosmos está trabalhando para se preparar para isso, porque a gente faz muita bagunça, muito agito junto, né? Imagina junto Gente, juntar as fisicamente. duas é uma tristeza. Vocês estão me Tá ouvindo? certo. Pelo amor de Deus, Tá fala que ótimo. tá. Tá ótimo. Quem que falou pra mim aqui? Acho que foi a Fabiana também, já falou que agora deu certo. Foi a Fabiana Leal, Ah, falou que agora deu certo. Certo, o Levi tá te dando boa noite aí. boa noite, Levi. Gente, não, pelo amor de Deus, o Dia das Mulheres na Respira, moda desse Milana. jeito, Respira, porque nem é a auditoria do CIF. né? Nem Nem é auditoria. Eu acho que supervisão, eu não vai. sou o tanto quando não entra numa auditoria do CIF, se não entrar numa live eu começo a suar. Pois é, a gente fica mais emocionada, né? Acho que é porque a gente gosta muito. E a auditoria do CIF a gente só não liga, não vamos dizer que gosta, né? Oi, Gilmar, boa noite. Gilmar, boa noite. Aline, boa noite. Pois é. Bom, Milana, Vocês depois de estão. tantas emoções, a gente vai falar de um assunto que eu acabei de falar com a pessoa que mandou a pergunta. Falei, olha, a gente acabou de receber essa pergunta, eu já mandei para Milana e eu já mandei uma ideia para ela também, mas a gente tem que desenvolver essa ideia. A gente vai fazer um negócio legal ali. Não sei se você conseguiu nem ler rapidinho, não, mas a gente vai tentar já ajudar ela hoje à noite, mas vamos fazer uma coisa depois, a gente Fazer conversa. uma Tricô. postagem. Eu sou das antigas, eu gosto de dar aula em quadro, mostrando, porque eu fico. Mão para todo lado, né? Então eu fico mexendo, eu gosto de ficar ali movimentando. E essa perguntinha que ela fez, o legal é você movimentar ali, mostrar que ó, faz assim, faz. É verdade, porque tem outras questões também que acabam levantando, né? A gente está fazendo um suspensezinho aí, mas a gente já comenta com vocês, com todo mundo, o que que é. O pessoal está entrando ainda, boa noite aí, Adrian, que entrou agora. Boa noite, Lisandra, Levi, vocês estão achando graça, gente, mas é desesperador você tentar entrar numa live e não conseguir. Eu tô suando também, É mas o meu não foi por engraçado. tua causa, o meu é a bateção aqui que tá. Vocês estão ouvindo falar nisso? Tá perturbando vocês? Isso a minha Natália falou pra mim, a Natália Torres falou pra mim que não tá o fim do mundo. Mas pra mim tá tipo assim, pós-fim do mundo, entendeu? Eu falei com ela, eu falei, eu não sei se eu tô ficando velha ou se eu sou muito fina e elegante. Eu tô bem na dúvida ainda, né? Mas vamos lá, vamos E hoje a conversar gente sobre o que interessa. temos as meninas. Você já deu parabéns para as meninas, Carol? Ainda não, minha filha. Tanta estação. Parabéns para nós todas, mulheres. Você viu que eu vim de rosa? Eu ia te falar pra você botar uma camiseta rosa também, mas no atropelo meu aqui também não dá. De Pois rosa. é. Tudo rosa atrás, aí tá Ah, ótimo. tá rosinha. Pois é, eu vim de rosa também para nos homenagear, porque afinal de contas a gente tem ganhado espaço. Eu não gosto muito particular minha, né? Eu não gosto muito do discurso de ficar brigando demais, porque eu acredito que mais do que falar, quando a gente faz, a gente vai ganhando espaço, sabe? Então eu prefiro, Carol, economizo a minha energia fazendo e não falando e discursando muito. Mas isso é cada um. Eu respeito também quem levanta as bandeiras, defende suas ideias, é que eu só penso de um jeito diferente e acho que a forma que eu vou fazer melhor é um pouco diferente desse outro jeito aí. Mas a gente merece sim os parabéns, né, Milano? Ah, merece. Merece, sim, porque é muita. Eu falo assim, é lógico que a gente não, né, não vai levantar a bandeira, né, virar aquela coisa, fazer aquela bagunça, mas ainda há olhares diferentes, ainda há formas diferentes de se falar, porque nós somos mulheres, né? Ainda há aquela visão diferente de encarar o nosso potencial, porque a gente é mulher. Então, assim, por mais que não, ainda tem aquele preconceitozinho, assim, enrustido, e a gente ainda lida com isso no dia a dia. Então, às vezes, assim, a gente tem que demonstrar não só a capacidade técnica, mas também ir ali demonstrar, né, muito além da capacidade técnica, porque tem aquela coisa assim, é mulher. E tem aquelas situações assim, porque o homem que chega, gosta às vezes de querer falar um pouquinho mais grosso, porque a gente é menina, né? Então acha que, eu posso te vencer no volume Meu alto grito. da voz, às vezes eu fico brava. Isso é verdade, isso tem mesmo. E no nosso meio, hoje está muito mais fácil, mas também tinha muita divisão, né, Milana?
as mulheres Muita. só trabalham na qualidade, né? Era muito Os assim no homens só começo. trabalham na Na produção. produção. E hoje a gente vê, né? Eu estava comentando com o pessoal da fábrica que eu trabalho, inclusive, um laticínio que eu atendo, em que a produção de queijos é 100% feita por mulheres. Então, eu tive lá em janeiro, eu vendo aquelas meninas mexendo aquele tanque, e eu falava, um calor danado, né? Eu ficava cansada de ver, porque eu sou meio sedentária, né? Mas assim, encantada, apaixonada por elas, mais ainda que eu, nossa, gente, eu quero ficar aqui, porque é muito bonito de ver. Então, assim, o espaço de realmente basta querer. Eu não sou capaz de mexer um tanque, mas não é porque eu sou mulher, tá? É porque eu não quero. Acho que é porque eu não quero, não tenho interesse. Eu falo, tem muitas coisas na vida que eu já escolhi que eu não vou aprender. Eu não vou aprender a fazer baliza, eu não preciso. Você fazer análise microbiológica, eu acho que já deu para compensar, sabe? Então, não vou fazer baliza. Não quero aprender a Outra costurar. saindo que Eu não quero a aprender a costurar. produção tá rachando de rir. Eu tô falando aqui que ele faz, porque eu tenho dia que eu falo assim, gente, eu acho que eu vou voltar para a autoescola, porque eu fiz baliza para tirar a carteira. E agora eu morro de medo de esbarrar no carro dos outros, né? Aí ele fica assim, não, mas enquanto você tiver eu dirijo, eu faço baliza para você. Você falou aqui que não vai mais aprender a É. fazer baliza. Ele tá aqui rindo da sua baliza. Eu já decidi, Mas é entendeu? Porque assim, enquanto eu tentei aprender e eu não sou boa nisso, eu ficava frustrada. Então, isso eu já decidi que eu não vou aprender. Eu não vou aprender a costurar, fazer barra de calça, pregar botão, porque eu detesto, eu acho chato. E olha que bacana, a Sidona, que é a Sidoca, minha costureira preferida e favorita, eu levo as coisas nela, ela faz pra mim, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu já decidi que eu não vou aprender. Ó, entrou uma quejeiraça aí agora, Adriana Maia. Essa aí, ó, faz queijo, não é de hoje. Parabéns, Dri, pelo Dia das Mulheres. Uma pessoa muito querida que entrou aí e faz um queijinho preocupada com qualidade, trem mais fofo da vida. é isso mesmo. Parabéns, Adriano. Parabéns para todas as meninas, né? Para Bom, todos os homens que respeitam as mulheres também, né? esses também Merecem deviam ganhar parabéns a bombom isso. hoje, não? Esses também Hã? deveriam ganhar um bombonzinho hoje, né? Sim, é um bombonzinho, com certeza. É isso aí. Bom, Milana, mas vamos falar do problemão aí que a gente tem, né? A minha proposta, o meu convite, ele nasceu de a minha ideia, primeiramente, nasceu de uma necessidade, parece que estava na época do problema de calibração, de instrumento que precisava funcionar e não funcionava direito. Então, começou a acontecer, eu peguei 3 casos, direto, assim de um instrumento que precisava funcionar em determinada temperatura e a gente descobriu que ele não estava e todo o processo, toda a função dele ali estava por água abaixo. Eu fui ver, não era um instrumento em nenhuma das 3 situações que estava incluído em plano de calibração, em pack de calibração. E aí eu falei, eu preciso falar de calibração. A gente não vai parar esse assunto hoje. Eu, inclusive, estou correndo atrás de outras pessoas assim, que são especialistas nisso, né? Para a gente dividir e compartilhar também. Mas aí eu falei assim: o que acontece? Todo mundo tem que ter parque de calibração. Então, todo mundo tem o parque de calibração. Mas e aí, ele funciona? O que é um parque de calibração que de verdade funciona, que de verdade cumpre o propósito dele, né? E eu tenho falado muito com o pessoal, a gente já comentou sobre isso também. Pessoal, vocês estão escrevendo documentos com muito mais caráter literário do que com caráter técnico, caráter prático. Parem. Documento bom, procedimento, manual, programa de autocontrole bom, não é aquele que tem 70 páginas. É aquele que tem o máximo de informação possível e ele é dinâmico. Porque às vezes ele está prontinho, você descobre que você pode fazer mais alguma coisa ou que você precisa. Então é dinâmico, né? Então vamos, eu falei, eu vou chamar a Milana, porque ela é a rainha do PAC, né? Título que eu carinhosamente atribuí, ela sabe tudo que você perguntar e ela responde de madrugada, domingo, ela é ótima, com meio sua cabeça, né, Milana? E 360. sim, sim, aqui é. E aí, por isso que dá certa a coisa, a jogada aí, né? E aí vou chamar a Milana e a gente vai conversar sobre isso, tanto a parte do documento quanto a importância da calibração, tá? Então, obrigada de novo pelo convite. Eu sei que você é extremamente atarefado, tá? Trabalha realmente 24 horas por dia.
Eu não sei como que seus filhos não te deram a carta de demissão ainda, entendeu? Mas é porque eu vejo que a Giovana de vez em quando ajuda, então tá tudo certo. Mas Eu estou obrigada mesmo. envolvendo eles. Eles não têm outra situação, não sei se envolver aqui com a situação e aprender. Eles não têm muita opção, não. Ou mexe com rótulo, ou mexe com PAC, ou alguma coisa de laticínios vão ter que se virar ali, né? Acaba que as crianças se acostumam, né? Isso é uma das situações que nós, mães, né, que trabalham na indústria hoje em dia, e eu creio que às vezes muitas de vocês vivenciam tudo isso, acaba que as crianças. A Giovana, quando a Giovana nasceu, o dia que ela fez 40 dias, eu estava dentro de um laticínio. Então, assim, eles cresceram, vivenciando. Eu acho que o vida de laticínios é muito isso, né? Faz parte muito da minha vida. Por quê? Porque eu vivo uma vida dentro de um laticínio, né? A nossa vida é aqui dentro da minha casa, né? Da nossa casa aqui, é laticínio o tempo inteiro. Então, as crianças escutam laticínio o tempo inteiro. Não, tá desenhando planta de fábrica, tá fazendo PAC, tá mexendo com roupa. Então, os meninos, né? Eu vivo, de fato, uma vida de laticínios o tempo inteiro. Aqui, a conversa é leite, os bichinhos são vaquinha, búfalazinha, o negócio aqui é queijo o tempo inteiro, como que faz o iogurte, você me explica como que o leite, eu quero saber como que o queijo funciona. Às vezes o Miguel chega aqui, eu quero saber mais sobre como que corrige esses rótulos, como que funciona essa coisa desses rótulos. Você já me explicou o que é um rótulo, o que é uma embalagem, eu sei qual que é a diferença. Então, aqui a gente vive isso o tempo inteiro. E é assim, e vive 24 horas por dia, de segunda a segunda, porque chega o final de semana, às vezes, o final de semana que, né, dá para respirar um pouquinho, eu vou gravar a aula. Então, assim, as férias é leite. É Sim, justamente isso. Tira uma semana de férias, a e turma faz do o quê? leite vai todo mundo para o mesmo lugar. É É, isso. coincidência. E quando a gente, né, vai falando aí nesses programas de autocontrole, é uma das coisas que eu gosto muito, que eu aprendi a fazer, eu aprendi a amar. Eu amo trabalhar com leite, o fato é esse. Eu faço o que eu gosto. Então, assim, eu acho que eu, Milana, perfil, Milana, pessoa, ser humano, eu não conseguiria trabalhar com algo que eu não amasse, com algo que eu não vivesse, que eu não vestisse a camisa daquilo ali de uma forma assim muito profunda, muito intensa. E é isso que acontece. Então eu faço porque eu gosto. Gente, às vezes, sexta, sábado à noite, né? Só para a gente, né, aproveitar que é esse dia da Ilustrar. mulher, contextualizar como que ilustrar a nossa vida. Sábado de noite, os meninos queriam que fizesse churrasco. E eu tava fazendo aula. E eu pensava assim, gente, eu tô ali esperando a carne assar, e eu tava com uma ideia de uma coisa para colocar na aula, e eu tô ali aquela situação, mas não é, gente, é porque aquela coisa me dá um gás, me dá uma emoção, aquela coisa de fazer o olhinho brilhar, né? Tem hora que o Rodrigo fala assim, Milana, você tá dentro de casa, esquece que o laticínio, porque às Desacelera. vezes a gente costuma. Antigamente, eu já contei isso para vocês aqui no Instagram. Quando eu trabalhava na microbiologia, eu chegava aqui em casa, lavava vasilha igual lavava vidraria no laboratório. Tem base? Não, Tem, claro que tem. sabe? Então, assim, é muita essa dinâmica. E aí, às vezes, a gente começa linkando essas coisas, né? Tudo, eu falo de temperatura. Mas tal questão de temperatura, o termômetro está calibrado? Como que funciona, né? Vamos verter para calibração. E às vezes a gente começa a abordar as coisas do PAC dentro de casa. Então eu falo assim, gente, não, tal coisa ali é perigo microbiológico. Não, nosso perigo físico. A gente começa a linkar isso na nossa vida. Eu acho que isso meio que faz parte daquela cultura de segurança de alimentos. A gente leva isso, Que a né? gente já tá dentro da gente, né? E você vê, de fato, que essa cultura de segurança de alimentos, ela está meio que enraizada em você, que você está começando a entender a dinâmica daquilo ali. Quando você olha para as situações ali do seu dia a dia, e você começa a linkar aquilo com a sua vivência, né? Com tudo que você aprende dentro da indústria. E falar de calibração é um tema muito especial. Por quê? Porque
grandes, né? A gente vê grandes profissionais dentro da indústria e nós observamos muitas dúvidas com relação ao assunto. A Jéssica está aqui na live, ela não me deixa mentir. Uma vez eu peguei ela e falei assim, vamos fazer um curso, tem um curso de calibração, nós vamos fazer um curso de interpretação, acho que chamar o título do curso, eu não lembro, a Jéssica vai me ajudar a lembrar. Acho que chamava Interpretação de Laudos de Calibração. Eu já fiz um curso que é muito técnico. Então, quando você está dentro da indústria, na prática do laticínio ali no dia a dia, e você chega para fazer um curso de interpretação de laudos de calibração, o pessoal começa a te falar o que é acreditação, o que é aferição. Gente, vira uma sopa de letrinhas ali na sua cabeça, você para e respira. O que é incerteza, né? Que as meninas estavam perguntando, os erros. É legal explicar, assim, mostrar os números, ensinar a fazer os cálculos para a pessoa conseguir, de fato, aplicar na prática, porque isso traz dúvida. E aí a gente vem, a Carol, a Jéssica, é preciso. E aí, o que acontece? Naquela estrutura, né, falando de estrutura CIF, a gente tem hoje, né, para quem não exporta, a gente tem 12 elementos de controle. A gente inicia lá na manutenção e vai até lá na rastreabilidade e recall. Antigamente, a gente tinha esse PAC, né, de calibração. Ele era um PAC isolado, eu não sei, eu acho que você lembra, né, Carol? Antes da norma 1, né? Antes da norma 1. Era o memorando 105, não, 105 da água, era o anterior, era os ofícios circulares. Aí tinha aquela circular, 176, 175. Isso. Que cuidado. Esses dias mesmo eu peguei um PAC eu estava visualizando um PAC, lá nas referências a pessoa estava citando circular 176, 175. Já foram revogadas. Então, cuidado, principalmente, né, quem participa aí de auditorias baseados no Global Markets, que eles são bem exigentes com relação a essas normas de referência, cuidado quando vocês citam essas referências nos programas, né? Seja programa de autocontrole ou qualquer outro programa complementar para atender, né, essas auditorias. Cuidado com essas normas. Né, 2914 é um caso clássico da água, né, que o pessoal não alterou. Então, mantenham essas legislações sempre atualizadas nos programas de autocontrole. Isso mesmo, a Fabiana dando toque aí. Legislações atualizadas. Tadinha da Fabiana. A Fabiana está suando que ela está atualizando a biblioteca de leite e derivados. Tadinha, ela sabe bem o que é a legislação atualizada. E aí, a gente tinha essa questão da calibração. Nós tínhamos um programa de autocontrole que falava, né? Escrevia tudo daquela calibração. Depois da norma 1, o que a gente tem? Essa questão da calibração, ela é abordada lá no elemento de controle, né, da manutenção das instalações, equipamentos industriais. Eu falo assim, o que aconteceu? A gente juntou 5 PACs em um, né? Porque a gente tinha o PAC 1, que era o PAC de manutenção das instalações e equipamentos. A gente tinha aquele PAC de vestiários sanitários, barreiras sanitárias. Um PAC só para iluminação, só para ventilação, só para águas residuais. Não era assim que funcionava? Era. Um só de calibração. O que nós fizemos? O que aconteceu, né, né, desde que a gente tem essa questão da norma interna 1? Juntou. Então, lá na manutenção, nós temos 5 programas de autocontrole juntos em um. A gente aborda a manutenção das instalações, equipamentos, águas residuais, iluminação, ventilação e calibração. A questão de calibração. Então, a gente tem, né, fez aquela junção. Por quê? Porque houve entendimento que eles estão interrelacionados entre si, que não há necessidade de abordar esses elementos de controle de maneira isolada. E aí, quando a gente chega lá nessa questão de calibração, o que é importante abordar, né? Por que a gente tem que ter essa questão dessa abordagem de calibração dos equipamentos? O Francisco está falando, boa noite. Qual queijo que vocês mais gostam? Você sabe essa resposta? Você tem uma resposta para essa pergunta? Olha, eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar, mas eu gosto mais de queijo prato. Muito, muito, muito. Eu não tenho um preferido.
Mas eu gosto de todos, eu como É, todos, tá? eu não consigo escolher, mas tudo bem, vamos lá. Um dia eu vou continuar provando. Mas queijo prato, gente, eu sou alucinada com queijo prato. Todo lugar que eu vejo, eu quero experimentar. Gosto muito. É de sempre. Eu gosto demais. E aí, o que acontece, então? Lá nesse programa de manutenção das instalações e equipamentos, a gente tem nessa questão da calibração sendo abordada nesse elemento de controle. Qual que é a importância da gente calibrar instrumentos de controle de processo? Então, vamos tentar abordar de uma maneira mais dinâmica, tentando linkar isso para a prática, né? Para a realidade, para o dia a dia nosso. Vamos pensar numa situação em que eu tenho uma balança na expedição do meu laticínio. Está lá na expedição e essa balança é uma balança com 3 casas, né? Eu consigo pesar ali com até 3 casas decimais. Eu peso, vamos supor que eu peso produtos, né, em caixinhas menores. Produto que é pesado. E aí eu tô lá. Essa minha balança, né? Eu ponho lá um queijo que ele tá pesando 1 quilo. A minha balança aparece lá que tá pesando 900 gramas. Agora imaginem isso num volume de queijo ali saindo, né? Você ter essa diferença, porque aí na balança tá 900, e na sua caixinha, na verdade, tem 1 quilo de queijo lá dentro da caixinha, então você tem ali um valor de diferença. Como a sua balança está marcando 900, você precisa que chegue, né, num quilo. Isso é uma situação, assim, só para ilustrar. Agora, contabilizem isso ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. O quanto de prejuízo que o laticínio está tendo porque você tem uma balança ali que não está pesando conforme deveria. Isso é uma situação prática, né, que eu já vi, inclusive, acontecendo isso no dia a dia. Agora, isso na expedição, para a venda de um produto. Agora, vamos pensar de maneira prática. Você tem um queijo lá que você, tentando linkar com os processos com a nossa realidade do dia a dia dentro da indústria. Você tem um queijo e que você adiciona naquele determinado queijo ácido sórbico, conservante, né? Ácido sórbico. Lá na legislação fala que você pode ter até 1.000 miligramas de ácidos, 1.000 miligramas por quilo de queijo, isso, de ácido sórbico e seus sais. Então, lá eu tenho que pesar o ácido sórbico para colocar no meu queijo, ou sorbato, né, o sal derivado do ácido sórbico, sorbato de potássio. Eu vou colocar, então, isso no meu queijo. Gente, tem gente que trabalha, assim, no limite da honra. Se fala que é 1.000 miligramas por quilo de queijo, foi 999,999. Não sei se você já viu essas situações no dia a dia, né, Carol? Já. Mas acontece. Sim. Se fala lá na legislação que é 1.000 miligramas por quilo de queijo, a pessoa põe 999,99999. Você está lá no limite da honra. Vamos supor que a sua balancinha que está lá no insumo, ou você tem uma sala de preparo, de pesagem, essa balancinha, ela não está pesando legal. Aí você põe lá o 999 por segurança, né? Por segurança, né? Tem um monte de diferença para não ter perigo. Só que a sua balancinha, quando dá o 999, ela tá marcando 980. E aí você vai colocando, né? Você vai colocando as pitadinhas lá devagarzinho, né? Não é assim que a gente faz? Vai pondo aqui, ó, deixa eu pôr pitadinha aqui devagarzinho para dar o 999. E aí, nessa brincadeira, você passou aí, né, 20 do que era o valor máximo que era permitido. Pensa bem se esse produto seu, né, tirando a situação de que aí o sorbato em uma quantidade maior, ele vira um contaminante químico. Sim. Então, a gente tem essa questão lá no APPCC, porque aí eu vou ter, né, um contaminante químico, porque ele está além da dosagem permitida, então ele deixa de ter a função de conservante e passa, né, se torna ali um perigo químico.
Agora imagina se esse lote do seu queijinho, tirando essa situação, naquele dia iluminado, chega um fiscal lá no laticínio para coletar a amostra e o seu queijo está com uma quantidade maior. Gente, é multa. Apreensão. É auto de infração e multa. Agora, imaginem, né? Tem perguntinhas? Carol, depois você me ajuda com as perguntinhas? Tem uma pessoa Tô com medo de ficar de mexendo na perder. internet. Não, tem um comentário aqui, que é do Lucas. O Lucas, ele trabalha numa empresa que presta serviço de calibração. Eu até ia comentar com vocês, pessoal que é da região de Juiz de Fora, eles vão ministrar um curso muito bacana dia 23 de março, 28 ou 23 de março, não me lembro. Depois, quem tiver interesse e disponibilidade para fazer, eles são empresa de calibração, eles fazem calibração. Entre em contato comigo que eu passo o negócio do curso. Eu fiquei super interessada, parece que é bem bacana. Então, o Lucas está comentando aqui que é uma conversa que eu tive com ele. Quando não avaliamos o comportamento do erro de medição ao longo do tempo, estamos aumentando os riscos de problemas no controle de qualidade e o risco de tomar decisões erradas. Né? Você está confiando muitas vezes num instrumento, você está confiando todo o seu processo. Igual você falou, você está confiando que você está até colocando um pouquinho a menos de sorbato ali, para poder você não ultrapassar aquilo, não se transformar num contaminante químico. E no final você acaba tendo um problema porque a sua balança está lendo errado. É isso. Então, esse cuidado, né? Se a gente for linkar isso com a execução da nossa vida prática, pensa bem. Eu tenho a questão da temperatura do leite. O meu leite ele tem que chegar, né, lá no laticínio a 7 graus, excepcionalmente, o caminhão quebrou, furou o pneu, né, eu tenho que justificar esse excepcionalmente, ele pode chegar a 9. Imagina se o meu termômetro, que está ali sendo responsável por esse monitoramento dessa temperatura lá na plataforma de recepção, se esse termômetro ele está desviando, né? Ele está com desvio ali de grauzinhos para. Tem situação que a pessoa fala assim, não, aqui, ó, ele está medindo, né? Já aconteceu isso comigo na prática. Ele está medindo tanto, mas aqui, ó, é só você jogar 0,3 para mais, que aí dá a quantidade certa. Agora, imagina isso quando você tem um PCC. Então, gente, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente tem etapas do nosso processo que são etapas críticas, que elas precisam ser controladas. Então, nós precisamos ter instrumentos de controle de processo calibráveis. A gente precisa garantir, né, calibrados, a gente precisa garantir que esses instrumentos, eles estão me dando resultados reais. Resultados que eu vou pautar a minha tomada de decisão dentro da indústria, que é para isso que serve, né? Não é nada mais, nada menos que isso. Eu tenho uma autoclave, eu faço a análise de microbiologia, e será que meu autoclave está chegando à temperatura exata? Será que ela está mantendo os 15 minutos? Será que ela está mantendo os 15 minutos? Como que está a temperatura? Como que está a pressão? Tá mantendo... eu tenho uma centrífuga para fazer a análise de gordura. Será que a rotação dela está adequada? Então, essas questões vão influenciar nos meus resultados. E esses resultados, consequentemente, eles estão ligados ali diretamente à minha tomada de decisão. Imagina a gente excluir, né, ou liberar um lote com base nesses resultados, sendo que o meu instrumento que eu utilizei ali para controle de processo, ele não está 100% como deveria estar. E aí a gente entra naquela questão que nós precisamos, né? Eu estava falando isso hoje. A gente está mexendo com a estruturação do sistema do autocontrole digital. Então, o pessoal da Lactos está aqui com a gente, hoje e amanhã. A gente tem visita aqui. Ai, que chique. Nós estamos de visita, tá? O Léo e o João aqui conosco. Aí, o que acontece? A gente estava falando isso justamente lá no autocontrole da manutenção. O que a gente tem um inventário de equipamentos, esses equipamentos eles estão cadastrados, eu preciso ter um cronograma de manutenção preventiva desses equipamentos. E quando a gente pensa em instrumentos de controle de processo,
a gente tem ali que ter o nosso cronograma de calibração. Quando que eu estou enviando aquele produto para ser calibrado? Ele é um instrumento que ele vai ser calibrado? De quanto em quanto tempo? Ah, é uma vez por ano? Tá, ok. Então, aqui, ó, impreterivelmente é uma vez por ano. Aconteceu alguma situação, caiu, mandei para manutenção? Não, é uma vez por ano. Eu mandei uma balança para manutenção, a balança chegou, trocou alguma peça, e aí, como que fica? Ela perde a calibração e às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe, né? Isso, às vezes a gente esquece disso. Ah, não, a balança estragou alguma peça, eu mandei para manutenção, eles me devolveram. Chegou a minha balança lá, mas o meu certificado de calibração, ele é de janeiro, eu mandei a balança calibrar em janeiro. E aí, como é que eu faço? Então, isso é para vocês, né, terem esse link, que existem, eu tenho um cronograma de calibração, mando uma vez por ano aqueles, né, instrumentos para serem calibrados, outros, o pessoal vai lá na fábrica, né, em algumas situações. Tive uma manutenção, eu preciso mandar para calibrar de novo? Precisa, então, você mexeu. Hã? É precisa, porque a gente mexeu na estrutura do negócio, né? Já perdeu aqueles ajustes que tinham sido feitos. Eu gosto muito de colocar assim, fazer tal coisa, conforme o cronograma ou sempre que se fizer necessário. É isso. Que Então, aí se você for... precisou fazer uma manutenção. Esse aí é o caso de se fizer necessário. Faz-se É o necessário, caso. você perde. Tanto é que tem os lacres, né? As balanças têm os lacres de calibração, justamente por isso. Você só consegue fazer uma manutenção nela se você romper aquele lacre. Romper o lacre, quem calibrou não garante mais. Isso. E lacres esses que, inclusive, a gente não pode jogar fora, né? Não pode chegar lá, cortar ou, né, tirar, remover daquela balança, por exemplo. Isso a gente não pode fazer. E aí a gente entra numa questão do que é a calibração de fato. Né? O que eu estou fazendo quando eu estou calibrando um equipamento? Né? Eu comparo, vamos falar, né, em uma linguagem mais fácil, eu estou Deixa eu só fazer uma comparando pergunta para você que chegou aqui já tem um tempinho, então eu vou acabar esquecendo ela. Tem uma pessoa aqui perguntando, gestão qualité. Meninas, como saber se uma legislação está vigente ou se foi revogada? Milana, essa é toda para você, apesar de ser um parêntese no nosso assunto. Vamos lá. Vamos. Primeira coisa, vocês querem saber se está vigente ou está revogado? Agora eu vou puxar farinha para as minhas meninas aqui. Muito bem. Tem a biblioteca de leite e derivados do Vida de Laticínios, que a Fabiana está atualizando ela ali o tempo todo. Então, né, vocês têm um compêndio de todas as legislações, seja a legislação da Anvisa que influencia, a legislação do Inmetro, RTQ, toda a legislação que vocês precisam para qualquer situação dentro da indústria de laticínios, tem a biblioteca de leite e derivados do Vida de Laticínios. Então, essa fica, né, ali sempre atualizada. Milana, não quero adquirir a biblioteca de leite e derivados lá do Vida de Laticínios. Como é que eu faço para pesquisar a legislação? Então, vamos abrir um parêntese aqui, porque eu acho que isso é dúvida de muitos de vocês. E faz falta saber como que vai pesquisar ali uma legislação. Ontem, inclusive, eu publiquei lá no feed, ontem à noite, que a Biblioteca de Alimentos da Anvisa ela foi atualizada. Nós, né, laticínios, nós somos produtos de origem animal. Então, a gente é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, né? Nós somos fiscalizados pelos serviços, seja ele de inspeção federal, estadual ou municipal. Então, eles fiscalizam, né? O fiscal do MAPA, o fiscal do Serviço de Inspeção Estadual, que vai lá dentro do meu laticínio, né, fazer a verificação oficial ali daqueles elementos de controle. O meu produto dentro do laticínio, né, o Ministério da Agricultura, eu saio de dentro do laticínio, o meu produto está lá na gôndola do supermercado. Então, aqui, ó, tá lá a minha embalagenzinha de manteiga, de tampar a marca, lá na gôndola do supermercado. Eu corrijo o rótulo, eu uso físico. Sim, imagino que deve ficar um bazar na sua casa, mas tudo no seu escritório, mas tudo bem.
tem de tudo que vocês imaginar, gente. Tem embalagem. E aqui, a gente abre. E aí são os saquinhos. Sim, chama porta-treco. Não é potinho de manteiga. É o potinho de manteiga com que é saquinho vem dentro do potinho de manteiga. Então, tá lá a minha embalagem na gôndola do supermercado. Então, aqui, ó, tampar a marca. Não precisa tampar, não, são meus clientes queridos. Tá lá. Já viu? Já até bateu palma aí. Vou fazer propaganda. Eu não tô vendo o chat, gente. Eu fico agoniada pensando que vocês não estão me escutando. A Cíntia, então, assim, a Cíntia escreveu Natulact, bateu palminha. Muito bem, Cíntia. A gente veste a camisa, grita o nome, é isso aí. A melhor manteiga do Nordeste. Os meninos sabem que eu puxo o saco dos meus clientes, né? E puxo a orelha também quando precisa. Sim. Faz parte. Então, aqui, ó, tá lá a manteiga da Natulact lá no supermercado. A manteiga saiu do laticínio, foi para a gôndola do supermercado. Quem pode ir lá pegar essa manteiga, né? Quem que fiscaliza lá no supermercado? A Anvisa. O Inmetro pode ir lá no supermercado e fiscalizar questões correlacionadas a pesos e medidas. Então, vira que mexe, né? Acontece, nossa senhora, porque chegou um auto aqui da Anvisa, chegou uma notificação da Anvisa para mim, mas eu sou o Ministério da Agricultura. Por que chegou da Anvisa? Por quê? Porque o produto, quando ele está exposto à venda, é a Anvisa que pode ali fiscalizar, o Inmetro, o Ministério da Justiça vira que mexe, pega produto e manda para análise. Então, a gente tem que ter, né, esse controle. Então, eu tenho que cumprir. Vamos falar, por exemplo, de rotulagem. Eu tenho legislações de alimentos, né? Eu tenho a IN 22, as suas alterações, inclusive a IN 22, ela está para ser alterada. Nós teremos a atualização da IN 22 em breve, principalmente por causa daquela questão do INS. O pessoal acha que é obrigatório colocar INS, não é nos produtos. Então, vai mudar esse texto para ficar claro para todo mundo. Então, a gente tem essa condição. E vai atualizar esses produtos, né? Uma legislação. Então, quando eu vou fazer um rótulo, por exemplo, eu tenho legislação da Anvisa que eu tenho que seguir. Eu tenho legislação correlacionada, né, ao Inmetro, que é a parte de pesos e medidas, e eu tenho a legislação do Ministério da Agricultura, que é a IN 22, suas alterações, e tenho também o RTQ daquele determinado produto. Milana... Milana, deixa eu fazer uma pergunta. E a do PROCON também, da Defesa do Consumidor também, né? Tem a do PROCON também, tem inclusive uma legislação do Ministério do Nova Fórmula, né? Nova fórmula que tem que declarar. Eu mudei a tabela nutricional do meu produto, mudei lista de ingredientes, declarava um alérgico, passei a declarar outro alérgico, então tem uma legislação lá do Nova Fórmula também que tem que cumprir. Nova fórmula, se eu alterar peso, redução, eu tenho que identificar na embalagem, então tem todos esses requisitos que devem ser observados. Preciso procurar a legislação da Anvisa para embasar qualquer conduta minha dentro da indústria. Gente, a forma mais fácil de procurar a legislação da Anvisa atualizada, vocês vão digitar lá no Google. Biblioteca de Alimentos. Inclusive, a Biblioteca de Alimentos foi atualizada ontem. Quando vocês digitam Biblioteca de Alimentos, abre uma páginazinha com um PDF, e aí nesse PDF vocês clicam nele, e aí vocês têm todas as legislações da Anvisa atualizadas. Muitas legislações de rotulagem, a parte de alergênicos, né? Eu tenho que fazer um programa de controle de alergênicos dentro do meu laticínio. Então, a gente utiliza a legislação da Anvisa. Questão de declarar lactose ou não. Então, vocês pesquisam lá na Biblioteca de Alimentos, né? Digita lá a Biblioteca de Alimentos, vai abrir um link, é um PDF. Vocês vão ver que o númerozinho da legislação ele aparece em azulzinho. Você clica, você abre a legislação atualizada, a última versão. Não tem perigo de correr risco de errar. Outra situação, preciso procurar do Inmetro. Lá no site do Inmetro tem como pesquisar também
a legislação atualizada, o Inmetro traz, inclusive, né, ele traz aquele histórico, qual que revoga, ato normativo relacionado, é super completo. Do Ministério da Agricultura, vocês vão digitar lá, RTQ, leite e seus derivados. Nós tivemos, inclusive, né, semana passada, um RTQ publicado, então já foi atualizado lá no site do Ministério, né, que é a gordura láctea de uso industrial. Então, está lá atualizado no site do Ministério. Procurem legislações sempre nos sites confiáveis. Por favor. Pode falar. Por favor, né? Porque ficar na 2914 até hoje, por exemplo, já está fora de moda, pessoal. Então, não dá. Cislege, gente, muito cuidado na utilização de cisleges. Eu tive uma intercorrência há alguns meses atrás, que na hora de migrar as tabelas da portaria 146, eles migraram e faltou uma última colunazinha. Nossa, gente, me trouxe um transtorno enorme, aí eu mandei e-mail pro pessoal de lá, eles falaram assim, não, Milana, olha lá no site do mapa, o RTQ do leite, seus derivados, que é o que está mais atualizado. Estou falando, dando essa super dica para vocês, que eu tive essa intercorrência há pouco tempo atrás. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei qual que é o nome, tá? Gestão Qualité. Esses são os locais para vocês procurarem. Ah, gente, eu quero tudo mastigado. Tem a biblioteca de leite e derivados do Vida de Laticínios, que as meninas ficam atualizando ali constantemente. Tem legislação para tudo que vocês precisarem, tá lá. Aí vocês vão terem mastigadinho para não ter que ficar procurando. As meninas procuram, porque normal, tem algumas indústrias. Tem algumas indústrias que têm um procedimento de frequência para atualizar, né? Mas aí a pessoa tem que parar para fazer aquilo e hoje é possível a gente já... Alguém da Milana, alguém da equipe da Milana já está fazendo isso para a gente. Então vamos... Já faz isso mastigado. Fica só por conta, né? As meninas ficam por conta para atualizar, para manter esse banco de dados de legislação todo atualizado, porque eles trazem legislação do mapa, do Inmetro, todas as legislações que são correlacionadas, vem já mastigadinho atualizado. E isso, gente, falando de legislação atualizada, né, linkando com o nosso assunto de calibração, lá no programa de calibração, né, no programa de manutenção que a gente tem, abordando esse item de calibração, a gente tem que ter essa legislação atualizada lá. Então, cuidado, né, com essas legislações, com essas referências que foram ali revogadas no programa de autocontrole de vocês. Ah, Milana, mas eu não encontro nada assim direito sobre calibração, sobre falando sobre aferição de equipamento, sobre calibração. Existem normas ISO, né? Muitas das situações que a gente tem dentro da indústria, às vezes não tem determinada orientação, normatização do Ministério. Existem normas ISO que vocês podem buscar e pesquisar, né, aquelas situações, e aquilo ali vai agregar, vai, né, complementar toda aquela situação, todo aquele programa de autocontrole que você está descrevendo. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, eu tenho até que pular. Opa, peraí. A respeito de aferição. Ó, como usar o termômetro para aferir os outros termômetros da fábrica? Depois ela completou. Faz calibração em um termômetro, como aferir os demais? É o que muita gente faz, né? Tem aquele termômetro de referência na fábrica e aí usa ele para aferir as outras medições. É válido, mas não dá para ficar sambando, entendeu? Você não tem como comparar laranja com banana, correto? Gente, eu às vezes eu peco assim, antes pecar em determinadas situações por excesso, do que pecar né, por não ter. Pensa bem, né, ter um único termômetro calibrado dentro do laticínio. Só imagina a situação, vocês fazem teste de antibiótico. Vamos supor que vocês fazem lá uma análise do Tinsenso, 40 graus, né? A plaquinha, o bloquinho, né? Tem gente que fala bloco, tem gente que fala placa. Né? Cada um fala de um jeito. De acordo com o lugar que você vai, a gente vai aprendendo os nomes diferentes para a mesma coisa. Agora, imagina vocês com um único termômetro, aí vocês têm toda aquela questão, tem a pasteurização,
Tem temperatura de controle de processo que precisa, né, estar ali sendo monitorada. Tem a questão, por exemplo, do teste de antibiótico, que é inclusive um PCC. Aí eu vou colocar lá no meu teste de antibiótico um termômetro que não é o calibrado. E aí o meu calibrado, ele fica lá 1 ano, embaladinho no papel, guardado dentro do armário a 7 chaves. Igual a louça que a mãe da gente ganhou na festa de casamento. Nunca pode usar. É o termômetro calibrado da fábrica. Nunca pode usar o termômetro calibrado da fábrica. Aí, quando vê a temperatura do antibiótico não está 100%, o pasteurizador, quando vê, nosso pasteurizador está com problema. Eu preciso de uma temperatura, de um controle de processo de determinada coisa. Gente, um termômetro calibrado dentro de um laticínio é furada. Nada. Né? Eu falo assim, se conselho fosse bom, era vendido, não é dado. Não caiam na besteira de ter um único termômetro calibrado. Porque o termômetro calibrado, abençoado, no dia que você precisa, acontece, ele fica ali 1 ano, né, guardado dentro do armário, praticamente. Então, a hora que você precisa usar o danadinho de fato, quando vê acontece alguma coisa, você não consegue utilizar ele. Um termômetro só. Vós, quem já passou, assim, muita situação prática no dia a dia, já viveu, assim, já viu coisa demais acontecendo. Um termômetro só dentro de laticínio, gente, é furada. É dar tiro no pé de vocês. Como diz o ditado, quem tem um não tem nenhum. Quem tem um, gente, não tem nenhum. É no mínimo 2. E 2, dependendo do tamanho da fábrica, dependendo da quantidade de processos que você tem ali, para monitorar, dependendo da situação, 2 ainda é pouco. Porque eu assim, tenho uma dinâmica. Eu tenho uma dinâmica que eu busco implementar e também sugerir para as pessoas. Primeiro, termômetro. É PCC a temperatura? Ou é ponto de controle? O do dia a dia, ele tem que ser calibrado, tem que estar lá no cronograma de calibração, e você tem que ter um compatível para ferir. Porque, por exemplo, como que eu vou usar um termômetro para medir a temperatura de recebimento do leite, que a faixa é 4 até estourando 9, vamos dizer, né? O que eu quero, o que eu espero, a faixa é... Exato. A faixa é... Como que eu vou usar um mesmo termômetro que está acostumado a entrar só naquela temperatura mais baixa para ferir, por exemplo, um tanque de queijo ou um leite, um pasteurizador que seja? São ranges, são faixas muito diferentes e muito distantes. Não tem como, gente, é loucura. É tipo assim, vai gripar o termômetro, porque sai do frio, entra no gelado, sai do gelado, entra no quente, ele vai gripar. Eu falo pro pessoal, vai no mínimo gripar, tá? Então, na melhor das hipóteses, ele vai pegar um resfriado que os antigos falam. Mas fora isso, a calibração dele é muito menos durável do que se você tiver um para cada faixa. Então, Carol, eu tenho uma metodologia que é a seguinte. PCC, é calibrado o instrumento de uso e eu tenho uma referência compatível para ir aferindo. Porque do mesmo jeito que o termômetro não pode ficar 1 ano igual louça de casamento, que não quer usado, ele também ele vai perder a efetividade dele. Eu perdi a palavra agora. A gente vai ficar meio com dúvida. Aquele que é usado todo dia, toda hora, também vai estragar mais rápido, né? Meninas, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, sabe aquele sapato maravilhoso que você comprou na sua formatura, você usou só nela e nunca mais você usou e ficou dentro do armário? Corre lá que ele tá derretendo, porque ele desfaz, né? Esfarela. Né? E sabe aquele sapato que batidão todo dia, ele também não estraga? É a mesma coisa, não pode usar nem de mais nem de menos para durar um tanto bom, tá? Então, eu tenho essa metodologia. É uma temperatura de controle, mas não interfere na segurança dos alimentos. Eu compro um termômetro que eu vou falar que eu vou aceitar um erro dele de mais ou menos X, dependendo da minha segurança, que é a pergunta lá da menina, né, que a gente recebeu por último, e aí eu faço aferições constantes dele, mas de repente eu não compro ele calibrado, RBC ou rastreável. Eu compro ele e conheço o erro dele. Lembrando que esse erro não pode ser 10 graus, porque daí não dá para confiar, né? Não funciona, não dá para somar mais 10. Não, é muito, né? Eu queria que a balança, por exemplo, tirasse um 5 de mim, tava ótimo, ela não faz isso.
né? Eu vou pesar na descalibrada, que é melhor, mas não vou aplicar o fator de correção. E agora também, Carol, tem uma outra situação que a gente não pode esquecer de falar, né? Porque às vezes o que a gente escuta ali no dia a dia? O pessoal fica com aquela coisa assim, não sei, eu acho que você já escutou, né? Isso eu tenho certeza. Ah, eu vou calibrar a balança de precisão do laboratório. Fala, você nunca escutou isso, você nunca chegou no laticínio e a pessoa falou assim, não, hoje eu não calibrei a balança de precisão lá do laboratório, não. Graças a Deus, que você mesma não fez isso. Você já escutou? Porque eu já escutei isso, Várias vezes. acontece. O Lucas colocou Acontece. aqui, ó, de abrir o parênteses, que o termo aferir foi retirado do VIN e nem aparece na 17025. Inclusive, vocês vão ver isso nos posts meus para frente aí, que eu preparei. Só que, Lucas, que é da parte de calibração, a gente da indústria, do chão de fábrica do laboratório, a gente continua usando esse termo quando a gente quer quer se referir à comparação rotineira, né? Onde eu tenho um instrumento super confiável, calibrado, e eu comparo os resultados. Que é, inclusive, essa ferramenta que muitas vezes me ajuda a falar assim, não, a validade da calibração, a minha frequência de calibração está grande demais ou está pequena demais. É com base, às vezes, nisso que a gente vai estudar aí, se pode aumentar, espaçar mais, ou tem que fazer mais vezes. Eu tô até aqui ponderando, né? Eu não sei se você viu, eu tô até ponderando para não falar a aferição. Você falou que estava. Não, eu falo. Eu tô até aqui segurando para não falar, porque é força do ato. A gente dentro da indústria fala A gente usa, né? Termo comum. Então, assim, até é difícil para a gente meio que desmamar, né? Cortar o cordão umbilical da aferição. Eu tô aqui até segurando para, tem hora que eu quase que sai uma aferição, tô que eu falo, mas é a mesma coisa que eu estou falando monitoramento. Para não falar aferição. Então, às vezes acontece muito. Eu chego, a pessoa fala assim, ah, não, hoje eu ainda não calibrei minha balança de precisão. Gente, a calibração não é vamos colocar assim, esse procedimento habitual que a gente faz ali no dia a dia do laboratório, né? Que você vai lá, coloca o pezinho de 200 para ver se está realmente pesando. Isso não é um procedimento de calibração, né? Então, assim, tem muita... eu acho que, às vezes, Carol, muitas das situações é muito essa questão conceitual, isso não só com calibração, mas com diversas outras situações correlacionadas ao autocontrole, a essa parte técnica nossa, é tudo muito conceitual. E às vezes a gente acaba falando algumas coisas que dá duplo sentido, dá dupla interpretação. Sim. Eu acho que é muito, muito conceito, né, dessas situações práticas no dia a dia. Então, eu não calibro um termômetro dentro de um laticínio. Por quê? Porque para calibrar, a gente tem condições ali adequadas, tem instrumentos que precisam de ambiente com temperatura controlada. Né? A gente precisa de um controle ali daquele ambiente onde aquele processo está sendo realizado e que, às vezes, o laticínio, né, o ambiente interno da fábrica, ele não permite aquele controle. A gente não tem aquela situação controlada para estar realizando aquela calibração. E aí, por isso que a gente manda para um terceirizado fazer esse procedimento de calibração. A Flavinha está comentando aqui que ela usa... comentário de ninguém. É um engraçado, né? Acho que eu não sei se não aparece, mas era para aparecer. A Flavinha comentou aqui, ó, a gente tem usado o termo verificação. É mais ou menos isso. O problema é justamente isso que a Milana está falando, a questão dos muitos conceitos que nós temos, né? Mas verificação é outra coisa em programa de autocontrole. Essa comparação de um valor, de um instrumento de rotina com um instrumento calibrado RBC ou calibrado rastreável RBC, ela é a verificação de algum programa de autocontrole, que tem monitoramento e verificação, ou então, assim, tem essa duplicidade de possibilidade, ou multiplicidade, né, na verdade, de significados muitas vezes. Então, Carol, continuo falando aferição, eu sei que não é um termo mais metrológico, tá? Não é um termo metrológico, oficialmente metrológico mais. Mas eu, claro que não coloco isso lá num documento e largo solto. Eu escrevo como que é o processo. Tem que fazer a aferição 2 vezes por dia, por exemplo, do pHmetro.
uma vez por turno, alguma coisa assim, conforme o procedimento descrito em tal documento. Aí lá no procedimento assim, coloca a solução, não sei o quê, ou a temperatura. Então, eu continuo usando a aferição, mas sempre tem uma explicação do que quer dizer aquilo. Ao passo que calibração dentro da metrologia, monitoramento e verificação dentro do tema programas de autocontrole, não dá para negociar a definição. É isso mesmo, não tem como voltar essa definição. Agora, Carol, tem outra coisa que eu não sei se foi, eu acho que foi dúvida do pessoal também. O que que tem, eu não sei como que você faz, qual que é o seu hábito, qual que é o hábito de vocês aí, mas tem uma situação em que a gente tem, determina aqueles critérios, porque aqui, ó, vamos contextualizar a situação. Chega um laudo, mandei um instrumento para calibrar, chega um laudo de análise lá no laticínio para mim. E aí O que a gente faz? A gente guarda naquela pasta de documento e nunca mais olha para ela, que só vai tirar ele de lá o dia que o fiscal chegar. Aí chega a auditoria dentro do laticínio. E aí, como que acontece essa questão da auditoria dentro do laticínio? Por quê? Porque, às vezes, eu mandei aquele instrumento para calibrar, já aconteceu comigo situações práticas no dia a dia, de eu encaminhar aquele instrumento para calibração, e aí, encaminhando aquele instrumento para calibração, às vezes eles me devolverem e falar aqui, ó, Milana, não tem condição nem de calibrar do jeito que ele está. Não dá para calibrar. O instrumento volta para mim. Ou, às vezes, ele apresentar ali padrões que aqueles padrões, eles inviabilizam a utilização daquele instrumento de processo. E aí, aquele instrumento de controle de processo chega, a gente aquele instrumento volta com o laudo de calibração, a gente pega, guarda esse laudo, guarda esse instrumento de controle de processo e pronto, não faz nada. E aí, como que você faz? Tem que haver uma análise crítica desse laudo que chega para você ali. A gente tem que avaliar de maneira crítica o laudo que está chegando para nós. Então, o que a gente precisa avaliar? Tem situações, tem laboratórios, não sei como que funciona, né? Como que funciona com vocês. Aí vocês me contem aqui nos comentários. A Carol lê, porque eu não estou vendo os comentários. Que a gente encaminha os critérios de aceitação, uma tabelinha, né, com o instrumento, com aqueles critérios de aceitação para aqueles determinados instrumentos, e eles meio que já te dão ali se está dentro daqueles critérios de aceitação pré-estabelecidos ou não. Mas tem outras situações que você tem que ter os seus próprios critérios de aceitação, e aquele laudo chegou ali, você vai avaliar aquele laudo. Aqui, ó, tá dentro esse instrumento. O intervalo que deu dele aqui, eu posso utilizar para esse determinado processo, para monitorar aquele determinado processo? Não. Esse termômetro aqui, para esse processo, ele está fora, não funciona. E aí, o que eu faço? Isso é uma das coisas que graças a Deus, eu aprendi muito com a auditoria do Global Markets. Porque eles pegam muito no pé dessa questão, né, para esse tipo de situação. O que a gente tem que fazer? Vai lá, Milana, faz, né, a interpretação daquele laudo, vê se aquele laudo está dentro, data, carimba bonitinho, coloca lá, aprovado. Então, quer dizer... Pelo laticínio, né? Inclusive, pelo responsável ali, por quem vai usar, vamos dizer assim. Quer dizer que eu fiz a análise técnica daquele laudo, eu vi que aquele instrumento está dentro do padrão, e aí eu vou arquivar. Não é pegar o laudo e simplesmente eu mandei, calibrou, o laudo chegou, voltou, e eu estou arquivando o laudo e meu problema de calibração está resolvido. O critério é de 1 ano? Tem instrumento de controle de processo, gente, que de acordo com a criticidade daquele instrumento, de acordo com, eu não sei aqui, eu acho que o mensurar, né, Carol, a temperatura que aquele termômetro ela vai mensurar, eu não posso ter uma calibração anual daquele instrumento. Eu preciso ter uma calibração com uma frequência menor. Então, a gente fala muito em anual, mas é anual numa condição excelente, numa condição ótima.
nem sempre, né, existem algumas situações que não vai acontecer normalmente. Que a gente tem uma janela ali de tempo menor que um ano. E isso tudo tem que ser avaliado. A O que que criticidade que é do que é o que está sendo mensurado, aquele processo, o nível de uso do instrumento, né? Você usa muito, se usa eu tenho um pouco. TCC, eu vou mandar uma vez por ano um instrumento de controle de processo E que aí está ele volta relacionado ali com o reprovado da TCC. calibração. O que você faz com o produto todo que passou nesse último ano nele? E aí? Como que funciona? Né? Então, essas situações a gente tem que levar elas para a prática e avaliá-las no dia a dia. Ah, não, Milana, mas fica caro, você tá doido? O dono do laticínio não vai deixar eu mandar mais que uma vez no ano. Gente, mas imagina se acontece, se Deus o livre acontece alguma coisa fora, você tem que fazer recall de todo mundo que saiu ali para trás. O prejuízo não é muito maior? É o custo da não qualidade, né? Que a gente fala É o tanto. custo da não qualidade. É Tem isso uma mesmo, é o custo pergunta, da não qualidade. tem uma pergunta da Maíra aqui, ó. Então o termo calibração não deve ser usado? Esse termo não seria usado para o pH-metro, mesmo tendo essa palavra no manual? Calibração? Calibração é uma operação pelo VIN, né? É uma operação de comparação, né? Com uma referência reconhecida. E essa operação, no final, ela vai resultar ou numa intervenção, num ajuste, ou no conhecimento do erro e uma aplicação de um fator de correção ali. No caso do pH-metro, se a solução padrão, a solução 4, enfim, as soluções de calibração do seu pH, que varia um pouco aí, né? 7, 6, não sei quanto, não lembro agora de cabeça, 6,92, depende do modelo. Se aquela solução que você usa, o seu equipamento permite o ajuste, e aquela solução é uma solução é um padrão rastreável ou um material de referência certificado, você pode chamar de calibração, sim, tá? Metrologicamente falando, pessoal. Se não, se é uma solução só com um laudo de qualidade, que tem diferença, uma coisa é um certificado ou um laudo de calibração, outra coisa é um laudo de qualidade de quem faz solução de análise, reagente, enfim. Não, aquilo é uma aferição que você faz. E tem mais. O seu pH-metro, ele até permite ajustes, você corrige e tal. Só que você não pode chamar de calibração porque não atende um dos requisitos da condição de calibração, que é a questão de ser um material de referência, tá? E tem que tomar cuidado, porque as condições, outra condição que não é atingida, a condição do ambiente ali no seu laboratório. Não é temperatura, pressão. Então não pode. E aí, Maíra, é justamente o que a gente falou. Alguns termos são usualmente utilizados em algumas situações que não são tão conceituais assim, tá? Então, vai falar calibração de analisador de leite por ultrassom, vai falar calibração de crioscópio, que é um equipamento que nem tem norma para referenciar, detalhe, né? Então, vai falar calibração muitas vezes e a gente tem que correr atrás. Uma das questões que chegou para a gente é o que a gente tem que saber quando a gente vai contratar um serviço de calibração, Milana. Porque eu já vi tanta furada. Eu já tirei uma empresa de dentro do laboratório uma vez, que ela tinha um contrato. Eu falei, não, no meu laboratório você não vai colocar a mão. O cara me tira um pezinho, segundo ele padrão, do bolso do jaleco e queria mexer na minha balança. Fiquei nervosa, não deixei não. Gente, é tenso. Eu até deixei aqui separado, para não esquecer. O que depois a gente tem que olhar no laudo de análise. Eu deixei anotado aqui para a gente não esquecer. Que é interessante abordar essa questão. Sim. Gente, primeira coisa. Apareceu um laboratório, não sei de onde. Aqui, ó, isso eu falo, não é só por questão de calibração, não, gente. Isso é para tudo. Eu falo que tem, às vezes, algumas situações, a pessoa lá do laboratório liga para você te oferecendo serviço, porque te acha, eu não sei como que acha, como que sabe que você está lá ainda tentando. No LinkedIn. Posso fazer um parêntese? Gente, para de adicionar a gente no LinkedIn. Não sabe nem com o que a gente trabalha. Nossa, vai ficar feio para mim, mas eu vou ter que falar, porque assim, né?
para de adicionar a gente no LinkedIn, não sabe nem com que a gente trabalha e fica oferecendo uns trem que não serve pra gente. Estuda, pessoal, quem quer vender aí, estuda o que o seu propenso cliente tem quer comprar, porque, e aí tem hora que a gente cai numas furadas, né? Que você compra um negócio achando que é um trem e é outro. Não, e aí acontece justamente essa questão. Ah, não, pode deixar que eu vou lá no laticínio, eu calibro tudo lá dentro do laticínio. Tudo. Gente, se a pessoa ligar para vocês, falar, né, oferecer serviço de calibração, falar com vocês que vai lá no laticínio, que vai calibrar tudo no laticínio, desconfia, sai fora. Porque tem instrumento que não dá para calibrar no laticínio. A primeira coisa que vocês têm que olhar. Ah, tá, olhei, né, vi ali que aquele laboratório leva, né, faz essa questão toda, leva para lá. Aquele laboratório é acreditado. Como que é? Como que funciona? O que aquele laboratório tem? Ele tem acreditação? Não tem. Ele está na Rede Brasileira de Calibração, né? RBC. Uhum. Isso. Ele está... Começa a pesquisar, começa a indagar e pergunta, quem que você atende? E outra coisa, não tem uma empresa que consiga fazer, eu não conheço pelo menos, se tiver, pode me apresentar. Uma empresa que consegue tudo, temperatura, pressão, massa, não tem. Então você tem que olhar no escopo de acreditação, inclusive, da empresa, quais os serviços dela que são acreditados. Outra situação, foi até ótimo você falar, porque o que acontece? Às vezes... a pessoa pega e faz. Eu já vi a situação da pessoa fazer, por exemplo, massa. E a pessoa, o laboratório, ele não está acreditado. Você olha o escopo dele lá, tem como vocês pesquisarem o escopo para ver né, qual que é o escopo que é acreditado. Quando vem o escopo de massa, não é. E aí? Ele pode ter outros, mas aquele determinado não está. Como que fica a situação do laticínio? Não tem problema a gente contratar para alguns equipamentos uma empresa que faça um serviço de manutenção mais bonitinha do que a gente no dia a dia tem que fazer. Então, por exemplo, uma empresa que vai lá e dá uma limpadinha no seu crioscópio, uma empresa que vai lá e dá uma limpadinha no seu analisador de leite por ultrassom. Mas, por favor, pessoal, não existe norma de referência para isso. Então, não paguem por calibração quando isso não existe. Vocês vão comprar pó de pirlim-pim-pim? Porque não tem para vender. Milana, você vende solução de todos os problemas de uma indústria? Gente, não tem como, não dou conta. Às vezes o pessoal pega e fala, Milana, você faz tal coisa dentro do laticínio? Gente, Milana, você faz a parte ambiental? Gente, eu tenho pós-ambiental, tenho curso de segurança do trabalho, tenho pós-segurança. Hoje eu não faço ambiental de laticínio mais. Por quê? Porque eu foquei só em qualidade. Não dá para fazer, eu não consigo absorver parte ambiental de laticínio mais. Então não adianta, eu não vou fazer. Por quê? Eu não tenho tempo. Se eu falar que eu vou fazer, eu não vou fazer tão bem feito. Então, não dá. Gente, a pessoa que fala, isso põe na cabeça de vocês para a vida dentro do laticínio. Para a vida. A pessoa que... para a vida de vocês dentro do laticínio, para vocês conseguirem viver mais assim, tranquilos, de forma mais harmoniosa, sem estressar, sem as pessoas acharem que você tem algum problema psicológico. A pessoa chegou lá dentro do laticínio. Ah, não, porque aqui, ó, eu sei de produção, eu sei de qualidade, eu sei da contabilidade, eu sei da expedição. Gente, põe a pulguinha atrás da orelha. Já começa a desconfiar. Quem fala que sabe tudo, tem alguma coisa errada ali. Não tá. Gente, não tem como. Hoje, por exemplo, eu limitei o escopo de atendimento vida de laticínios. É o quê? É rótulo, é planta e projeto, é programa de autocontrole. O que mais, menina? E a parte de cursos. Rótulo, projeto, autocontrole, cursos. Eu acho que é... E tá bom. Ó, a produção de agricultura. Tá ótimo. Tá, sabe por quê? Porque essa movimentação de legislação que a gente tem, imagina se você vai focar em mais coisa. Você seria desatualizada. Não dá.
é o que eu consigo fazer, que eu domino, que eu faço bem feito. Aí tem hora que a pessoa fala, Milana, você vem aqui, você faz um queijo? Não faço, já ajudei a fazer, já vi fazer. Não é o meu âmbito de atuação. Não é a área em que eu sou especialista, que eu me desenvolvi, que eu me foquei mais para aquilo. Isso vai para tudo na vida de vocês. A gente tem, quando fala que eu faço isso, eu falo aquilo, gente, põe a pulguinha atrás da orelha, porque aí vai fazer aquela coisa assim, de uma forma muito generalizada, não sabe as peculiaridades de cada determinado processo. Por quê? Porque à medida que você restringe, te dá tempo de você estudar mais cada situação. Gente, você pega a rotulagem, é muita peculiaridade que tem de rotulagem. Você pega um rótulo de uma bebida láctea, um aditivo, agora com essa questão da nova rotulagem. Ah, será que eu tenho gordura adicionada? Como que está a ficha técnica do meu fornecedor? É muita coisa que a gente tem que esmiuçar ali o tempo inteiro. É muito detalhe. Então, assim, não, vou te oferecer um serviço de calibração. Eu calibro grande, massa, temperatura... Volume, temperatura, pressão, tudo. Pressão. Não tem como. E não tem nada de mal em vocês terem 2 laboratórios que prestam serviço de calibração. Tem uma pessoa que perguntou que isso é muito comum. Milana, me diz se você nunca passou por isso. Meus fiscais estão me exigindo laudos de calibração de crioscópio e analisador de leite ultrassônico. Meu fornecedor não faz, diz que não há necessidade de fazer. É a história da terminologia. Calibração desses equipamentos não existe. Como que você trata isso quando você pega isso num cliente seu, do fiscal está exigindo? Gente, eu tava falando com os meninos hoje. Tem hora que eu dou umas de meia louca. Esses dias mesmo, o que eu fiz? Eu fiz um relatório técnico, bati meu CRF lá e embasei, coloquei em legislação e falei que, ó, isso aqui não... a questão do INS. Indeferiu um rótulo porque analisou o rótulo e falou que obrigatoriamente tem que pôr o INS. Indeferiu o rótulo da pessoa por causa da questão do INS. A temperatura, diferença de temperatura. Um queijo era resfriado de 1 a 8 graus Celsius. 1 bolinho Czinho a 8 bolinho Czinho. É assim que a gente escreve. Aí não, veio em deferimento falando que tem que escrever o numeral 1 a 8 bolinhas Czinho. Gente, quando eu tenho certeza que não tem, eu embaso e bato o pé. Eu acho que não tô sendo debochada. Eu sou, mas eu não tô sendo, tá? Toda vez que alguém me fala que o fiscal pede isso, de verdade eu falo assim, pede para ele falar para a gente qual é a referência para calibração desses instrumentos, desses equipamentos, porque eu não encontrei. Sei lá, Milana, vai que existe, vai que publicaram, vai que achou uma internacional que eu nunca vi. Entendeu? Mas assim, eu já procurei, eu não encontrei. Se quem está te pedindo isso sabe aonde está, te mostra que, nossa, vai ajudar meio mundo, mas não existe. E aí eu acho que é tudo quando você é perguntado, né, em termos de legislação e norma. Quando alguém te audita, quando alguém te pergunta, te questiona alguma coisa, você precisa saber. É só vocês pegarem as listas de verificações do Ministério. Toda vez tem um embasamento num artigo, numa legislação, que é o correto. Porque você sabe aonde você vai procurar para se corrigir, né? Não é diferente para essa questão de programa de autocontrole de calibração. Aonde está a referência para eu usar para eu calibrar isso? Porque ficar pagando empresa para ir lá no meu laboratório, levar meu equipamento e pegar a mesma marca de solução padrão que eu uso e passar e falar tá calibrado e cobrar? Não, gente. Eu quero que a empresa vá lá, abra meu equipamento, limpe, me dê um treinamento, fala para mim, ó, tá vendo esse termostato, esse sensor aqui do seu crioscópio tá torto. Sabe o que significa isso? Que os seus analistas estão passando a mão, tá secando o negócio com muita força. Ou então tá cheio de resíduo de leite, tá vendo? Eles não estão limpando. Eu quero é isso. Isso eu quero. Se alguém tem isso para me oferecer, bora lá mandar os direct para nós aqui que nós vamos querer. Agora, falar para mim que vai calibrar um negócio que não tem norma, aí não. É complicado.
É E outra complicado. coisa que vocês precisam conhecer, o que é cada processo. Pede para o profissional te descrever, para a empresa te descrever. Aconteceu com um cliente meu. Eles contrataram qualificação de autoclave, o cara foi lá, cobrou uma baba, vou contar, mas não vou contar o santo. Cobrou uma baba, fechou o autoclave só com água, sem nada dentro, perguntou para a pessoa qual é o Pois é, parâmetro de tinha. 121 por 15 e passou 15 minutos atirando, né? Tipo, eu queria que fosse o coronavírus, mas era na tampa da autoclave com um termômetro mira laser. E falou que qualificou. Entendeu? Então, Laser não assim, dá o nem que é a para qualificação técnica? produto. Então, assim, eu costumo questionar. Eu, quando tenho ciência da situação, eu argumento, questiono, bato meu carimbo e mando que, ó, essa situação é essa com base nisso e nisso. Porque, gente, não tem. É aquela situação em que a gente, né, traz o conhecimento que a gente tem e não tem nada de mal com isso, de você entrar nesse diálogo com o Ministério, com o serviço de inspeção que audita vocês, né? Que faz ali a verificação oficial. O que eu, às vezes, fico indignada com determinadas situações é quando isso acontece de forma arbitrária. Faz assim porque eu quero que você faça assim, mas não traz nenhum embasamento, não traz o porquê. Aí, quando vê, muda o fiscal, o laticínio está lá, chega o fiscal lá no laticínio, o outro vai cobrar tal como, né, aquela situação deve ser cobrada, e aí, quando vê, vem um auto de infração. Então, tem que ter essa conversa, precisa ter esse diálogo aberto entre as duas esferas. Aqui, ó, você tem que calibrar? Tem, mas com base em quê? Porque eu não conheço, não existe. E a pessoa argumentar e demonstrar que, ó, esses aqui são os padrões, isso aqui é onde está as situações falando, né, da calibração desses determinados equipamentos. Esse aqui não consta, eu não tenho uma referência técnica para a calibração desse determinado equipamento em específico. Então, a gente precisa, eu acho que às vezes falta muito disso. Eu converso muito com os meus alunos e tem dia que eu fico com dó. Porque, às vezes, eles falam assim comigo, Milana, o fiscal chegou, falou comigo daquela determinada situação, a hora que ele falou, eu comecei a tremer. Porque eu não sabia o que eu respondia, eu não sabia se eu estava certa ou estava errada, e eu não sabia o que eu fazia. Então, eu acho que um curso que devia, né, ter é um curso de como você deve se comportar no momento ali de uma auditoria, de uma fiscalização. Bora fazer? Vamos, bora fazer? Vamos. Vamos fazer uma live sobre Isso. isso? Vamos. Então Vocês tá, querem? Me vamos. contem. Coloca aqui nos Conta pra mim comentários, se vocês então. Vocês gostariam de ter querem uma uma live live. sobre o assunto. Dica. Explicando como que a gente deve comportar ali no momento de uma auditoria, no momento de uma fiscalização. Porque isso faz falta, gente. É preciso. Já teve Porque uma quando você não situação... sabe o que vai fazer, quando você sabe o que vai fazer, às vezes algumas situações te fazem suar frio. Imagina quando você não sabe. Você fica ali, né? A pessoa começa a gaguejar, mas não sai. Né? Acaba Eu acho falando que a demais, vontade, senhora. assim, até a hora que às vezes a pessoa engole o choro ali e reza e pede a Deus, pelo amor de Deus, acaba logo. Sei lá, alguém liga para esse fiscal, liga para esse auditor, acontece alguma coisa para tirar ele daqui de dentro do laticínio, que eu já não estou aguentando mais vivenciar essa situação. Já aconteceu comigo na prática uma situação uma vez em que a gente estava dentro do laticínio, eu andando com o pessoal do CIF, e aí a gente parou em determinada situação, o pessoal estava embalando queijo. E a menina, na hora que viu, né, o fiscal ali parado, tadinha, e era funcionária antiga do laticínio, tinha vivenciado outras situações, mas a hora que ela viu que ele estava ali parado, olhando para ela, gente, ela pegava a piceta. Quem não conhece a piceta é tipo uma proveta que ela tem Uma mangueirinha para vaso. espirrar água para lavar as coisas. Ela pegava, estava com piceta de álcool do lado, ela pegava a piceta, gente, e álcool na mesa, loucamente álcool em cima da mesa.
ela ia colocar as bolinhas em cima da mesa para embalar. E ela colocava álcool. E o fiscal olhou para mim e falou assim, você que ensinou? Eu falei assim, não. Ele falou assim, vamos ver o que ela vai fazer. E olhava assim, e ela jogava álcool desesperadamente em cima da mesa. Aí ele falou assim, ela está higienizando a mesa com álcool 70. E eu olhava aquilo, gente, eu ficava... Falei assim, ela está nervosa, você está parado aqui do lado. Ela está completamente desconcertada com a situação e ela está achando que está fazendo porque está demonstrando para você que está ali com excesso de zelo, um excesso de cuidado para não contaminar o queijo. Eu falei com ele, a situação é essa. Ela estava, tadinha, desesperada e ela olhava para ele, quanto mais ela olhava, mais álcool ela jogava. E ele olhou e falou assim, Milana, eu não acredito que você ensinou uma coisa dessa. Eu falei assim, você sabe que eu não ensinei. Mas ela tá desesperada com a situação. Você tá vendo que ela tá olhando para você? Aí ele falava assim, eu vou ficar aqui mais um pouquinho para ver qual que é a reação dela. Não, mas queria que a menina e ela olhava para ele e continuava. Então, assim, já teve situação de ter colaborador de mais de 20 anos de fábrica. Chegava o fiscal, tadinho, ele começava a suar e tremer a mão. Ele tava com o papel na mão e o papel fazia assim na frente do fiscal. E era pessoa experiente. Então, eu acho que tem que ter essa conversa. Como que você se comporta durante uma auditoria? Como que você se comporta durante uma fiscalização? Como que você apresenta essas informações para que você se faça compreensível e que você entregue, de fato, que o auditor, que o fiscal está te pedindo? Como que você abre um diálogo com esse fiscal de maneira a contextualizar quando você não concorda com determinada situação ou com um determinado ponto de vista? Se o fiscal falou, eu tenho que aceitar? Não, você pode, você tem essa opção de sentar com ele. É lógico que você não vai gritar e falar, eu não concordo. Não, porque é uma questão que você tem educação, né? Mas aqui, ó, você pode... Gente, quantas vezes eu fiz isso? Chegou, não, Milana, você tem que ter... Não, mas aqui, ó, diante de tal situação, aqui, ó, tá isso, isso e isso, eu interpretei dessa forma e coloquei... Quantas vezes eu consegui chegar no consenso com o fiscal, com o auditor, demonstrando o ponto de vista, como que aquela situação ali ela foi enxergada e o que foi feito com relação a essa situação. Então, acho que tem que ter esse diálogo, tem que ter essa... hoje os profissionais carecem dessa contextualização do que você faz ali. Então, nós vamos organizar uma live. Então, nós vamos organizar uma live para ninguém sair correndo, ninguém passar mal, né? E aí, a gente vai contar para vocês. Amanhã a gente conversa. Milana, para de dar spoiler, você está adiantando o assunto. E essa live que a gente vai fazer, ela tem que ser muito participativa. A gente quer ouvir histórias de dias que vocês passaram mal por conta de auditoria. Ou de alguém que vocês conhecem. Pode ser assim, o meu primo, uma amiga minha, não tão pronta. A Fabiana Leal já está pronta para a live. Se a Fabiana Leal, ela é legal e ela deve comer a mesma ração que eu e você, né? Porque ela é meio acelerada, mas tá ótimo. Enquanto a Flavinha... Pode falar. Ela é a nova BL. Ai, que luxo. Aceleradíssima, igual eu. Tem que ser. Então não dá conta da gente. Não dá conta, tadinha. A gente estava conversando aqui e aí a Flavinha perguntou se precisava calibrar detector de metais ou só os corpos de prova. E aí alguém já ajudou a gente. Sim, tem que calibrar os dois quando isso é um instrumento que você usa. O detector de metais você calibra para entender se a sensibilidade dele está atendendo o que você precisa e o corpo de prova se ele tem aquela quantidade, tá? Precisa sim os dois, o instrumento e o padrão. Principalmente porque quando a gente tem detector de metais, a gente tem, né, um PCC ali nessa situação. E aí é aquela história, é PCC, vamos arrepiar. Você sabe que o Instagram já tá querendo derrubar a gente, né? Porque a gente tá falando há 1h30. Tá. Começou a dar uma travada. Vamos encerrar, mas assim, a gente vai encerrar a live, pessoal. E aí eu e a Milana, a gente vai assumir, eu assumo compromisso por ela, eu sou ótima. Dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar por direct que a gente vai tentar resolver e responder todas para vocês. Nós vamos sim combinar essa live, mas eu tô achando que tem pouca gente querendo. Vamos ver se mais gente fica querendo aí, tá? Vamos combinar assim, quem quer, printa a live, reposta nos stories e marca a gente.
Isso, ótimo, excelente, adorei a ideia. Pessoa do marketing, total, né? E é isso. Eu tô ficando toda marketizada. Fabiana, ajuda a gente, Fabiana, como que é? Printa, marca a Carol, marca o Vida de Laticínios e reposta. Isso, aí nós vamos essa contabilizar, que tanto vocês estão querendo, né? Aí a Mas gente é isso. contabiliza. E pode mandar as Vocês estão dúvidas, tá, querendo gente? Que a mesmo gente vai falar? responder. E eu tô preparando, tem uma pessoa que eu tô convidando, né? Eu tô explicando mais ou menos quanto. Ah lá, Fabiana, dá um sorriso pro print. Marcos, 2 arrobas, isso mesmo. Eu tô combinando uma live com uma pessoa que é especialista em metrologia, tá? Vai ser mais para frente um pouquinho, mais para o final do mês, eu acho. A gente está combinando a agenda. E aí eu divulgo para vocês e vocês mandam as dúvidas para a gente aí. E a respeito do curso que eu falei, que é no final de março, quem tiver interesse pode falar comigo, pessoal de Juiz de Fora, é um dia de curso só, no centro de Juiz de Fora, é fácil de ir, acho que é de 9 às 5 da tarde, quer dizer, não precisa nem morar em Juiz de Fora, tem lugar que dá para ir e voltar. Não perde a oportunidade não, que é bacana e é com um especialista em metrologia, tá? Milana, vamos encerrar antes que o Instagram derrube a gente, porque eles não gostam de Sim. live muito demorada. Muito, muito, muito obrigada. Na verdade, não adianta nem eu agradecer já agora, que amanhã eu já vou pedir outra coisa de novo, e amanhã depois, né? Então você já sabe. Ó, o Lucas está me falando aqui, ó. Vou disponibilizar uma vaga para o curso de análise de certificados aqui em Juiz de Fora no dia 23. Aí depois vocês podem sortear e me passa o nome do ganhador ou ganhadora. Ô, Lucas, larga esse egoísta que tem 2 Instagrams aqui, tem o meu e da Milana. Você vai disponibilizar uma vaga para cada, né, Lucas? São 2 vagas, não é pra gente fazer o sorteio? Então tá. E é legal, gente. Lá em Juiz de Fora. Uai, vambora. Já arrumei até hospedagem pra você. Minha mãe mora pertinho do hotel onde que vai ser o curso, hein? Pertinho mesmo, vai a pé. Tá? Hoje, começando a gostar. Vamos conversar disso também, mais assunto, que a gente quase não tem, né? Vamos criar uns. Mas muito obrigada, tá, Milana? Foi ótimo. Eu espero que seja a primeira de muitas, apesar de que semana passada você já fez. Não, foi a primeira oficial, semana passada foi convidada especial, né? Mas foi muito bacana. Obrigada mesmo. E assim, gente, quem ainda não segue, o que é impossível, o Vida de Laticínios, cola lá, porque eu não vivo aprendendo e ficando com mais dúvida ainda, inclusive, para perguntar muita coisa para Milana. É ótimo. O conteúdo dela é muito bacana, muito complementar com o que eu faço. Que isso, gente. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres lindas que acompanharam a gente aqui, né? Nossas mulheres aí presentes dentro da indústria. Para os nossos homens queridos, que tratam bem as mulheres, também merecem nosso respeito. Beijo grande para vocês. Precisando, nós estamos à disposição, né? Eu e a Carol, eu coloco a Carol. O Gilmar também está à disposição, já vou estender ele, a Fabiana, eu estendo todo mundo. Isso aí. É uma beleza, né? Eu falo assim, a corrente do leite aqui funciona com todo mundo. E, né, aguardo vocês aí, o que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. E printem, repostem para a gente fazer a live lá da fiscalização. Isso mesmo. Pessoal, essa live, como sempre, tá ficando gravada. Conta para os coleguinhas que a live foi do babado, tá? E pode continuar aí participando, que a gente tem muito. A gente tá cheio de planos esse ano, né, Milana? Mas a gente não vai dar spoiler, né? Né, Gilmar? Não dá spoiler também, hein, Gilmar? Caladinho, surpresa. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom. Beijo grande.